Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Olá, eu sou o Padre Marconi, espero que você esteja muito bem. E na catequese de hoje, num formato diferente, eu quero trazer até você uma pequena reflexão a respeito do Evangelho apresentado pelo 21º domingo do Tempo Comum, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao versículo 20. Peçamos ao Espírito Santo que venha nos inspirar para bem recebermos as sugestões que esse Evangelho quer nos despertar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em seguida, proibiu severamente aos discípulos de falarem a alguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, nós temos a oportunidade de perceber um episódio em que Jesus nos traz uma questão antológica a respeito do seu ser. E aí a gente observa duas respostas de contextos diferentes. Uma resposta que diz respeito aos homens. Quem são esses homens? São aqueles que até já viram Jesus passar, até já escutaram alguma coisa a respeito dele, escutaram ele falar algumas palavras, porém não o aderiram, não estabeleceram intimidade com ele. E nós temos uma resposta extraída daqueles que seguiam Jesus, dos discípulos, em especial na pessoa de Pedro. E Pedro nos apresenta uma profissão de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A fé, minha gente, ela não é um exercício racional limitado. Ela não se restringe a uma disposição do nosso intelecto. Fé é graça de Deus. A fé é um presente de Deus. Por isso, nós só temos uma fé porque Deus tomou a iniciativa de nos entregar. Porém, essa fé ela precisa ser aprimorada. E aqui eu digo, há muita gente que conhece a Bíblia, conhece trechos da Bíblia, tem em sua memória na íntegra textos, porém não possuem fé. Como existem pessoas que não têm uma instrução intelectual tão profunda e possuem uma fé. É importante nós termos uma dimensão intelectual a respeito da fé, logicamente, racionalizar a fé
e também nos deixarmos lapidar pela graça de Deus. A fé, ela vai se aperfeiçoando a partir dessa equação, dessa relação da graça de Deus com a nossa disposição em buscá-lo e conhecê-lo. A fé, minha gente, também ela é uma graça que nos transforma. A fé transforma Pedro em pedra. Transforma Pedro em um estado de firmeza, a tal ponto de Jesus confiar a sua igreja nesta pedra. Logicamente, a pedra que nós estamos aqui percebendo é a fé. É sobre esta fé que Jesus confia a Pedro, entrega as chaves do reino dos céus a Pedro. Ele confia uma tarefa, e essa tarefa vai resistindo, porque a sua fonte é eterna. É em Jesus a fonte da fé. Nós temos na história, minha gente, se você for perceber a linha da história da humanidade, partindo do pressuposto do nascimento de Jesus, nós temos ali o ponto zero, tendo o evento da encarnação, até o século V, nós identificamos o período clássico, o período antigo. Do século V ao século XV, nós temos o contexto da Idade Média. Do século XV ao XVIII, nós temos o período moderno, e do XVIII até os tempos de hoje nós temos o período contemporâneo. O que é específico do período moderno? Em especial, podemos identificar o iluminismo ali na metade do século XVIII. É que o iluminismo ele se trata de uma doutrina de opinião. Nós temos ali o nascimento da filosofia racionalista, E o que isso significa? Comparando o período moderno com o período da Idade Média, é que nós temos a passagem do teocentrismo para o antroposentrismo, onde o homem ocupa o lugar de Deus. O homem se enxerga como fonte, ele opina. E a gente percebe isso nesse contexto, onde tantos assuntos relevantes, importantes, onde muitas pessoas se propõem a opinar, e há um desencontro e até confrontos a respeito de muitos assuntos importantes para a humanidade, não é verdade? Enfim, existem muitas opiniões, porém a verdade é uma. Existem muitas igrejas, muitas seitas, muitas expressões de fé, porém a verdade é somente uma, e a verdade é Jesus Cristo. Minha gente, esse evangelho quer despertar em nós a oportunidade de nós nos enxergarmos projetos de Deus, nos enxergarmos que a todo momento precisamos nos submeter a um aperfeiçoamento da fé. A fé, juntamente com a esperança e o amor, que são forças de Deus, que são virtudes de Deus, e como toda virtude, ela precisa ser aprimorada para chegar a ser a virtude legítima. E a virtude ela vai sendo fruto de um exercício repetitivo, de um esforço. E nós temos aqui a oportunidade de, inseridos no contexto da fé, estabelecermos essa relação com Deus, onde eu busco exercitar a minha fé, onde eu busco exercitar a minha esperança, onde eu busco exercitar o amor. E como a palavra de Deus bem nos diz, no livro de Coríntios, vai nos dizer que de nada valerá se eu não tiver amor. De nada valerá. Eu posso dominar as ciências, posso dominar a linguagem dos anjos, posso dominar técnicas, porém, se não há amor, de nada vale. Que a fé, a esperança e o amor tenham oportunidade de serem exercitadas na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.